uso racional de medicamentos, foi muito legal, né, que a gente começou a conversar e pensamos, por que não fazer o uso racional assim com 2 conselhos junto? E aí surgiu, então, de uma conversa, e hoje é realidade o nosso uso racional de medicamentos. Para quem eu sou Letícia Halp, então, eu estou como presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, e aqui hoje eu estou representando todos os meus diretores, o nosso vice-presidente, o Tarso, a Zelma Padilha, nossa diretora secretária, e a Luciana Leg, nossa diretora tesoureira. E, então, ontem a gente iniciou a nossa primeira palestra da Semana do Uso Racional de Medicamentos, dando sequência, então, às capacitações, a alusão a esta semana, que ela é comemorada do dia 5 ao dia 11. O pessoal do Rio Grande do Norte, né? É muito bom tê-los vocês aqui. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma lei instituída desde 2014, que a gente comemora não só o dia 5 como uso racional, mas sim a semana de 5 a 11. Então, eu gostaria de explicar um pouquinho o conceito dessa nossa campanha, que conta com a parceria aí do Conselho Regional do Rio Grande do Norte, muito bem representado hoje aqui pelo diretor tesoureiro, o Luiz Humberto Fagundes, que vira e mexe, a gente se encontra, né, na plenária lá no Federal. Então, são 4.000 quilômetros, na realidade, que separam o Lago Guaíba do Rio Potengi. Então, a nossa campanha esse ano é do Guaíba ao Potengi, localizados nos estados do Rio Grande do Sul e do Rio Grande do Norte, respectivamente. No entanto, os motivos que conectam esses 2 cursos de água superam essa distância que a gente tem, que é justamente a promoção da saúde e o bem-estar da população. Então, por isso, nessa noite, a gente vai falar sobre uma doença que tem tudo a ver com o uso racional de medicamentos. Além de ser considerada a de maior prevalência entre os brasileiros, chegando a cometer aí 32% da população adulta, o equivalente a 36 milhões de pessoas, segundo o Ministério da Saúde, a hipertensão arterial ela é a principal causa de morte no país. Atualmente, né, 300 mil brasileiros morrem dessa doença. E muitos acabam, ela é uma doença silenciosa, nem sabem que tem a doença. Então, os números realmente assustam, pois apontam 820 mortes por dia, 30 por hora ou a cada 2 minutos. Então, nesse sentido, orientar a população sobre como controlar a hipertensão através de exercícios físicos, medidas não farmacológicas, né? Uma alimentação equilibrada e com o devido tratamento medicamentoso, esse é o nosso papel como farmacêutico. Hoje, nós somos o profissional que cuida do medicamento e não mais o profissional do medicamento, como a gente dizia antigamente. Então, por isso, a gente convida hoje, né, a Agnes, colega muito querida nossa aqui, e o colega Magno Sérgio, para falarem um pouquinho desse tema, sobre o uso racional dos antihipertensivos, além da experiência, então, de acompanhamento dos indivíduos acometidos pela doença e as principais intervenções. Para mediar a palestra, então, a gente convida a farmacêutica Raquel Bittencourt. Raquel, muito bom ter tu aqui de novo com a gente aí, disponível. Eu agradeço, então, a todos pela presença nessa noite, em especial aos palestrantes, por terem aceito o nosso convite e compartilhar os conhecimentos. Antes da gente dar início, então, eu só gostaria de alguns comunicados importantes. A gente pede que fiquem com seus microfones desligados para evitar ruídos durante a apresentação. A palestra ela está sendo gravada e vai ser disponibilizada posteriormente. E vocês podem ir anotando as dúvidas durante a apresentação, que no final a gente vai abrir para os questionamentos, tá? Para organizar as falas, nós vamos seguir, então, a sequência que está ali no chat das perguntas.
na realidade, está nas atividades ali. No cantinho tem 3 pontinhos ali, né? Na tela inicial estava mostrando ali um íconezinho, que nessas atividades, opção perguntas e respostas, ela está disponível e a gente vai seguir aquela ordem de envio. Então, eu desejo a todos um excelente evento e a palavra está contigo aí, Luiz, para falar um pouquinho aí do Rio Grande do Norte. Beijo, gente. Prazer estar com vocês aí. Boa noite, gente. É um prazer, doutora, estar aqui com vocês nesse evento tão maravilhoso e tão importante para a nossa categoria. Tá? Então, como a doutora Letícia falou, eu me chamo Luiz Fagundes. Atualmente, eu estou diretor tesoureiro, né, do Conselho Regional de Farmácia aqui do estado do Rio Grande do Norte. Então, eu represento aqui toda a minha diretoria, né, o nosso presidente, doutor Julito Rangel, nosso vice-presidente, né, o doutor Salles Guedes, e a nossa secretária, a doutora Maria Célia Aguiar. Então, é com muito orgulho que eu os represento aqui, e também dizer da felicidade que é, né, a gente estar podendo participar aqui desse evento juntamente com o Conselho Regional aí do Estado do Rio Grande do Sul, né, professora? Durante as nossas plenárias já tínhamos discutido inicialmente a possibilidade de fazer esse evento em parceria e com muita boa vontade e perseverança estamos aqui, tá? Então, eu queria desejar boa noite aí a todos vocês. Estamos com sala cheia aqui, ó, 75, 76 participantes, né? Também queria agradecer aos nossos convidados, né? A doutora Agnes, ao doutor Magno Sérgio, que é meu conterrâneo, um grande amigo aqui, um grande parceiro, trabalhamos junto aqui, né, Magnus, numa determinada instituição, né? Já dividimos disciplinas juntos, então, um grande prazer, meu amigo, que eu te apresento aqui, tá? E também, né, a doutora Raquel, né, que será aqui a nossa mediadora, tá? Então, como a doutora Letícia falou, nós iniciamos ontem, né, a Semana do Uso Racional de Medicamentos, como um tema também de grande relevância, né? Foi falado sobre o uso racional de fitoterápicos, e hoje, na continuidade, a gente vai falar aí sobre o controle da hipertensão arterial, como já foi bem falado, né, uma doença que atinge cerca de 32% da população adulta brasileira, né, trazendo grandes consequências na saúde dos brasileiros de forma geral. Então, a partir de hoje, a gente vai poder aqui, a partir das experiências de nossos convidados, traçar alguns objetivos de controle da hipertensão arterial. Então, para darmos início, eu convido aqui a doutora Raquel, né, que vai ser a nossa mediadora. A doutora Raquel, ela tem um extenso currículo, né? Ela possui graduação em farmácia e bioquímica pela Universidade Católica de Pelotas, no ano de 2001. É sanitarista pela Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul, mestrado em saúde pública baseado em evidências pelo Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas, é farmacêutica bioquímica da Prefeitura Municipal de Uruguaiana desde 2002, atualmente é coordenadora da assistência farmacêutica, tutora e preceptora dos programas de residência integrada multiprofissional em saúde coletiva e urgência e emergência da Universidade Federal do Pampa. Tem experiência na área da saúde coletiva, vigilância em saúde, vigilância sanitárias, assuntos regulatórios, assistência farmacêutica, atenção farmacêutica, clínica e farmacoepidemiologia. Cansei aqui, viu, doutora, com extenso currículo, né, muito bom, tá? Então, desejo a todos vocês aí, né, uma excelente noite. Eu já vou me desculpando aqui, que não vou conseguir ficar com vocês até o final, tá bom? Às 8 horas eu tenho um compromisso, é um curso que eu comprei,
E aí, essa semana toda aí de curso também, de segunda a sexta, inicia às 8 horas, então, até às 8 horas aqui eu estou com vocês, a partir daí eu já vou para esse outro meu compromisso, tá bom? Então, passo aqui a palavra para a doutora Raquel. Boa noite a todos e todas presentes na nossa sala. Um prazer estar com os colegas do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, com os gaúchos e potiguares. Podemos falar com os gaúchos do Norte, com os potiguares do Sul, né? O encontro dos Rio Grandes. E é um prazer, assim, poder mediar essa mesa aqui com esse assunto tão importante, né? E que é de interesse de todos nós, porque, com certeza, pacientes hipertensos irão passar por nós, né? Então, e tenho certeza que os colegas que estão hoje aqui, que vão nos brindar com suas falas, né, acrescentarão muito na nossa experiência, na nossa prática, né? Então, me sinto muito lisonjeada de estar aqui fazendo essa mediação. Numa sala tão cheia, né? Não para de entrar gente nessa sala. Então, podemos dizer que com auditório cheio, né? Uma bela de uma plateia. Então, nós vamos começar, né, com a fala do... Assim, eu poderia fazer uma introdução, mas a Letícia já falou também, já nos disse dos dados, das questões da hipertensão no Brasil, nas redes de saúde, né? Então, eu acho, assim, até para a gente otimizar o nosso tempo, a gente já vai passando, né, a palavra para os nossos colegas que vão nos brindar essa noite. Então, eu passo a palavra para o Magnus Sérgio, que é farmacêutico com habilitação em análises clínicas, é professor de farmacologia, química medicinal e farmacognosia. Ele é formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é especialista em citologia cérvico-vaginal pela Universidade do Rio Grande do Norte também, e mestre em biotecnologia pela Universidade Potiguar. É membro da Comissão de Ensino do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Norte. E antes, já voltando um pouquinho à fala, eu também hoje estou aqui representando a Comissão de Saúde Pública do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, da qual sou membro. Então, colega doutor Magnus, passo a palavra, lembrando a todos que nós temos 30 minutos, até 30 minutos para a fala do colega, depois para a fala da Agnes também, né, que também vai nos brindar com sua experiência, né, com seu conhecimento, e depois a gente abre para algumas perguntas, né, vamos selecionar algumas, para que a gente possa debater aqui sobre o assunto. Então, Magnus, fique à vontade, bem-vindo, a fala é tua. Não estamos te ouvindo, Magnus. Agora, ok? Agora sim. Ok. Boa noite a todos os presentes. Me sinto muito honrado em estar participando do evento, né, que envolve algo que eu valorizo demais, que é o uso racional de medicamentos. Quero agradecer aqui demais ao convite feito pelo CRF do Rio Grande do Norte aqui, na pessoa do meu colega e amigo, professor Luiz, também, Humberto Fagundes, né, pessoa que eu tenho extrema amizade e carinho por ele, né? Como ele já disse, nós já fomos colegas, dividimos disciplinas aqui, né? Temos uma história longa para contar, né, Luiz? E eu pretendo, pessoal, essa noite, trazer para vocês uma fala do uso de antihipertensivos na ideia desse uso racional e trazendo também motivos pelo qual algumas pessoas deixam de utilizar este medicamento ou, tão pior quanto, utilizam de maneira
indevida, de maneira inapropriada, esses medicamentos. Então, vou compartilhar a tela com vocês agora. Vocês estão me escutando bem, pessoal? Sim. Sim, Magnus. Sim, professor. Ok, então vamos lá. Então, nós temos aqui, pessoal, o dia 5 de maio, né, como já foi falado aqui, eu já utilizava este slidezinho aqui, né, em algumas palestras e até em algumas aulas, mostrando aqui o dia do uso racional de medicamentos. Então, não só com relação aos antihipertensivos, mas nós temos, de maneira geral, que a população, como eu gosto de dizer, ela inventa, ela gosta de criar maneiras de como utilizar um medicamento. Né? Só para vocês terem ideia, eu já recebi, como é que eu vou dizer assim, perguntas de alunos, de pessoas que eu diria que elas são um tanto quanto inusitadas, como, por exemplo, eu posso tomar o medicamento com um sal de fruta Eno, né? Algumas perguntas assim, eu disse, mas por que isso? Eu disse, não, porque eu já tenho um problema de gastrite, um problema gástrico, e eu já aproveitaria e utilizaria o medicamento, né? Então, isso é um caso que a gente tem que pensar como evitar e, às vezes, tentar descobrir estas maneiras que os pacientes eles são capazes de reinventar a utilização do medicamento, né? Isso nem pensando na questão de que muitos pacientes eles utilizam vários medicamentos e eles gostam de fazer um verdadeiro coquetel e tomar, às vezes, 5, 6, 8 medicamentos de uma vez só. Né? Então, aí vem o risco das interações medicamentosas. Mas tentando trazer uma ideia em relação aos antihipertensivos, a primeira coisa que a gente tem que ter, já que a gente tem a participação também de estudantes e colegas aqui, é entender esse mecanismo da regulação da pressão arterial, né? Então, nós temos aqui uma resposta mediada pelo SNA, Sistema Nervoso Autônomo, né, simpático e parasimpático também, né? Principais representantes, nós temos aqui a adrenalina, noradrenalina do simpático e a acetilcolina do parasimpático, do qual eu diria que nós temos um acelerador e um freio dessa pressão arterial. Temos uma vasoconstricção pelo simpático, uma vasodilatação pelo parasimpático, né? Então, assim que nós temos aqui, ó, uma diminuição da pressão arterial, nós temos uma atividade simpática, do qual nós temos uma ativação desta noradrenalina em receptores beta-1 e alfa-1, do qual nós vamos ter aqui uma ação cardiotônica, ou seja, um efeito inotrópico e cronotrópico positivo, certo? Então, nós vamos ter, se é positivo, um aumento de quê? De força e frequência cardíaca, que vai aumentar o quê? O débito cardíaco e, consequentemente, a pressão arterial. Isso aqui acontece de uma maneira rápida, eficiente, assim também como a ação dessa noradrenalina nos receptores alfa-1, promovendo uma vasoconstricção, certo? Então, isso aumenta a resistência periférica, também aumentando a pressão arterial. Então, isso acontece em situações do nosso dia a dia que a gente nem imagina, né? Como, por exemplo, eu estou deitado de manhã cedo, me levanto, e se esse sistema não funciona rapidamente, eu posso ficar tonto. Então, eu gosto muito de falar para os alunos, dizer, imagine o quanto esse sistema nervoso autônomo, o simpático e o parasimpático, o quanto ele não atua num jogador de basquete, que fica baixando a cabeça, levantando, saltando, correndo, né? Tem que ser um mecanismo rápido. Então, isso aqui controla rapidamente nossa pressão.
mas também a sua ação, ela é também uma ação rápida, né? E aí a gente tem outro sistemazinho chamado sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pressão arterial caiu. Por quê? Porque eu tive uma diminuição do fluxo renal, né? Então eu tenho uma diminuição da filtração glomerular. Isso automaticamente, a partir do sistema do aparelho justa-glomerular, um emaranhado de microvasos ali na periferia renal, eu tenho ali a liberação de uma enzima chamada renina, que vai pegar aquele angiotensinogênio que vem lá do fígado, né, e vai transformá-lo em angiotensina 1. Aí eu tenho a ação de outra enzima chamada enzima conversora de angiotensina ECA, que vai transformar em angiotensina 2. O que é que essa angiotensina 2 faz? Um potente vasoconstrictor que vai automaticamente, ó, subir aqui, ó, e vai aumentar a resistência periférica, que leva ao aumento da pressão arterial. Automaticamente, eu tenho também que essa ação da angiotensina 2, ela vai lá na glândula suprarrenal ou adrenal, na sua porção cortical, e vai conversar com ela lá e vai dizer, olha, aumenta aí a aldosterona. Quem é a aldosterona? Principal mineral ou corticoide endógeno. Então, essa aldosterona, ela vai fazer uma retenção de líquido, uma retenção de sódio. Então eu vou ter aumento do volume, que vai aumentar o débito cardíaco, e que tudo isso leva, esses dois sistemas, ao aumento da pressão arterial. Sendo que esse sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele é um sistema que ele vai atuar mais lentamente e a sua ação também é mais duradoura. Preciso de uma ação imediata? SNA simpático, né? Preciso de uma ação mais duradoura? Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Então isso tem que ficar bem claro na cabeça do profissional, porque algumas ações, alguns medicamentos, eles vão agir exatamente nesses dois sistemas, e reações adversas podem aparecer e fazer com que o paciente deixe de utilizar o medicamento exatamente por, às vezes, você não conhecer este mecanismo. Aí uma coisa interessante também, que das associações a gente tem que ter ideia, né? Eu achei bem interessante essa imagenzinha aqui do netinho conversando com o avô, que ele chega lá e diz, bem, a pílula da Glaxo, que protege o coração dos efeitos secundários da pílula da Pfizer, que impede a insuficiência hepática devido à pílula da Merck, que minimiza os riscos do acidente vascular cerebral provocados pela pílula da Novartis, e que reduz os coágulos do sangue causados pela pílula da Glaxo. E no final ele olha para o netinho e diz assim, e o pior é que eu nem consigo lembrar qual doença começou tudo isso, né? Então, esse slide aqui mostra e vem trazer para a gente a ideia de que, muitas vezes, um medicamento que eu estou utilizando, ele vai me trazer uma reação adversa, que eu vou precisar de outro medicamento para combater essa reação adversa, e que esse segundo medicamento já causa uma terceira ação, e assim vai sucessivamente virando uma bola de neve. Aí, como eu falei para vocês aqui, ó, nós temos aqui na primeira coluna vertical aqui, tecidos e efeitos, né? Primeiro, logo aqui, nós temos o vaso sanguíneo, do qual eu disse que a noradrenalina vai agir aí, ó, nos receptores alfa-1, fazendo constricção desse vaso, e vai agir também no receptor beta-1, trazendo aí, ó, aumento da força e da frequência cardíaca. Então, eu tenho que pensar aqui exatamente em alguns pacientes que, por exemplo, mesmo esse paciente não sendo um paciente asmático, ele pode abandonar o seu tratamento, e aí eu digo por experiência própria, eu não sou asmático, mas eu tenho uma sensibilidade maior aos bloqueadores beta, né? Então, mesmo fazendo uso desses medicamentos, e não sendo, eu sinto um desconforto respiratório, um cansaço, como as pessoas gostam de utilizar o termo aqui, né? Essa dificuldade respiratória, mesmo não sendo asmático. Então, alguns pacientes, até com a dificuldade que nós temos, principalmente no sistema público de saúde, do qual eu defendo demais, o SUS, com todas as suas dificuldades, mas um sistema que realmente funciona e que nós temos que valorizar cada vez mais,
né? Às vezes ele tem dificuldade de voltar ao médico e simplesmente ele abandona o tratamento, porque ele percebeu essa dificuldade respiratória. Então, ele tem que buscar esse método. No nosso sistema aqui, que nós temos os agentes comunitários de saúde, eles têm que estar investigando isso, têm que ir atrás desse paciente, para ver se ele está fazendo uso do medicamento, e se não está, por que não está fazendo uso desse medicamento, né? Então, é interessante a gente saber o porquê o paciente não está utilizando. Então, ele fala desse desconforto, a gente já vai entender, sabendo das ações do SMA, a gente vai saber tranquilamente por que esse paciente está tendo esse desconforto. Ele não é asmático, mas ele pode ter uma sensibilidade maior, né? Então, esse sistema adreno-hipofisário aqui, né, a partir da glândula pituitária aqui, né, nós temos aqui a liberação do ACTH, né, hormônio corticotrófico hipofisário, que vai lá na suprarrenal, lá embaixo, e ele vai, na porção cortical, como eu já falei, liberar quem? Aldosterona, ele vai ser produzido lá, como eu já disse, aquele sistema renina, angiotensina, aldosterona. Então, essa produção de aldosterona vai fazer com que a gente tenha um aumento da pressão arterial, vai estimular todo esse sistema. E esse SNA, ele vai ser influenciado aqui, essa liberação de ACTH, né, e os corticosteroides, né, só que esse é um mineralocorticoide, eles são conhecidos como sendo hormônios do estresse. Ou seja, situações de raiva, de contrariedade, do estresse do dia a dia, né, que isso nós não temos como nos livrar disso, eles podem tranquilamente trazer aquela elevação da pressão arterial e que muitas vezes as pessoas associam, não, minha dor de cabeça é por conta que hoje eu discuti no trabalho, eu estava estressado, e ele não associa isso a uma elevação da pressão arterial, né? Nós temos que entender isso bem. Então, aqui mais detalhadamente, nós temos o sistema renina, angiotensina, aldosterona, que como eu falei, ó, a partir da liberação lá do aparelho justaglomerular, quando cai a pressão arterial, nós temos essa renina, transformando o angiotensinogênio que vem do fígado em angiotensina 1, que sofre a ação da ECA, enzima conversora de angiotensina e angiotensina 2. Aí essa angiotensina 2, ela vai, ó, mexer um bocado no corpo da gente, ela vai aumentar a atividade simpática. Opa, peraí, é aquele SNA que eu falei no início, né? Que eu vou ter a liberação, que vai fazer o controle rápido dessa pressão arterial, né? Então, ele aumenta a atividade simpática, então eu vou ter aumento do débito cardíaco, eu vou ter uma vasoconstricção, né? Fazendo com que essa pressão suba. A angiotensina 2, por sua vez também aqui, vai fazer aqui uma reabsorção tubular aqui, ó, porque libera a aldosterona, e eu tenho aqui sendo reabsorvido o íon sódio, né, que vai fazer com que a água retorne desta urina para o organismo. Então, eu tenho reabsorção desta água. Assim como eu tenho também uma vasoconstricção da própria angiotensina 2, somada à noradrenalina que foi estimulada por ela, né? Isso aqui eu tenho também uma elevação da pressão arterial. Eu tenho também aqui, ó, a secreção do hormônio antidiurético lá da glândula pituitária, né? Então, vai diminuir essa excreção de água aqui. Então, pressão arterial aqui, ela vai subir. Aí, chega aquele paciente para você e fala o seguinte, olha, eu estou usando este medicamento aqui e eu estou tossindo, né? Estou tendo uma tosse recorrente aqui e não estou me dando bem com ele. Então, olha só, esta mesma enzima ECA, que é responsável por transformar a angiotensina 1 em angiotensina 2, ela também é responsável por degradar a bradicinina, né, e a substância P, que estão lá no pulmão, é lá que eu encontro essa substância em grande quantidade. Então, a bradicinina, ela tem uma capacidade enorme de promover o broncoespasmo, né? Essa contração rápida dos brônquios, trazendo exatamente essa tosse seca. E aí, é um dos motivos que faz com que
as pessoas abandonem o tratamento, né? E quando eu falo em uso racional de medicamento, eu penso em quê? Eu penso em a consulta médica, o diagnóstico correto, a prescrição correta e eu seguir aquela prescrição. Então, eu não posso abandonar o uso do medicamento por conta própria, eu não posso modificar a dose que eu estou utilizando desse medicamento, eu não posso interferir aqui nos horários de administração. Eu usava 2 medicamentos, eu usava 2 vezes ao dia, mas eu achei melhor usar só uma, porque as pessoas às vezes têm o hábito de fazer o quê? Eu estou usando esse antihipertensivo, mas eu estou verificando minha pressão, ela está normal, então não tem necessidade de eu usar o medicamento, né? Então, as pessoas têm esse costume de achar que porque a pressão está normal, ele pode abandonar o uso do medicamento, porque ele vincula a usar o medicamento somente quando a pressão está elevada. Então, na realidade, a finalidade do antihipertensivo não é, na prática mesmo, baixar a pressão, né? É evitar que ela suba. Então, você está com a sua pressão controlada porque você tem a utilização do medicamento. Se você suspende ele, você vai ter um prejuízo. É como eu gosto de dizer para os alunos assim, imagine você receber o seu salário, né, todo mês, e a sua conta sempre está bonitinha. Mas a partir do momento que você olha a sua conta bancária, aí você diz, eu não preciso mais trabalhar, vou abandonar o meu emprego, então o dinheiro não entra mais na conta, você vai entrar no vermelho. Então é a mesma coisa, o medicamento não está sendo mais administrado, sua pressão arterial ela vai subir, né? Então a gente tem que pensar e trazer para o paciente, eu vou trazer alguns motivos aqui pelo qual eles usam indevidamente ou abandonam esse tratamento, né? Que estão exatamente nessa linha de pensamento. Ele acha que porque está controlada a pressão, ele não precisa mais usar o medicamento. E olha só que interessante isso aqui, né? Que a década de 50 a gente não tinha praticamente nada para trabalhar com esses pacientes. Então, medicamentos antihipertensivos é algo relativamente novo, né? Nós temos aqui, a partir da década de 60, que foi chegada aqui diuréticos como a hidroclorotiazida, a clortalidona, né? Bloqueadores beta, o velho e bom conhecido propranolol, né? Que não deve ser utilizado em pacientes que eles são asmáticos devido exatamente àquele bloqueio beta-2 adrenérgico que causa o broncoespasmo. E como eu falei, muitas vezes o paciente não é asmático, mas ele tem uma sensibilidade maior à ação desse medicamento. Ainda na década de 60, os vasodilatadores, como minoxidil, né? E que hoje em dia o minoxidil é bem mais utilizado para o tratamento da alopécia do que como antihipertensivo. E os tempos vão mudando e vão aparecendo novas modas. Meu colega Luiz aí, muito bem, conhece, que eu não uso barba, não faz muito tempo, mas essa minha aqui é natural, não houve necessidade de eu utilizar o minoxidil, mas vários colegas me perguntam, você usa minoxidil? Eu disse, não, essa minha barba aqui, ela, graças a Deus, ela é natural, né? O cabelo que não cresceu na cabeça, cresceu no rosto aqui, mas a reutilização, às vezes, de um medicamento. E ainda, nós temos aqui a metildopa, né, os simpaticolíticos aqui centrais, aqui, metildopa e clortalidona, que metildopa é um excelente medicamento quando a mulher está grávida. Ou seja, medicamentos que podem trazer teratogenicidade, como propranolol, enalapril, captopril, os inibidores da ECA, os antagonistas da angiotensina 2, né? Então, eu substituo o que não seria no dia a dia aquele antihipertensivo tão bacana assim, no momento em que a mulher está grávida, ele passa a ser um excelente antihipertensivo por não trazer a teratogenicidade. E ele usa aquele sistema de formação de quê? Das catecolaminas, né? Ou seja, adrenalina, noradrenalina, que tem o núcleo catecol, ou seja, o anel benzênico, 2 hidroxilas adjacentes, e o radical ali com o grupamento amina.
Então, ele vai pegar lá do início, né, esta metildopa vai gerar uma metildopamina, que vai gerar uma metilnoradrenalina, que no nosso corpo, ela não tem a mesma eficiência que a noradrenalina endógena tem. Então, mas ela vai ter a capacidade de se ligar aos receptores, né? E o que é que ela faz? Ela vai bloquear este receptor e vai diminuir aí a ação da pressão arterial, impedindo que a noradrenalina endógena se ligue. Então, a pressão baixa é legal aí. Nos anos 70 aí, ó, surgiu aí os bloqueadores dos canais de cálcio, né? A velha nifedipina, a lodipina, diazem, né? Inibidores da ECA, já nos anos 80 aí, né? O captopril, que muita gente se queixa da tosse seca, né? Pode trazer em torno aí de 30% dos pacientes, segundo alguns estudos aí, pode trazer essa tosse seca. É uma reação que não é grave, mas que se torna bastante incômoda e que pode fazer o abandono do tratamento do paciente. Mais recentemente aí, a losartana, a valsartana, que são os bloqueadores, né, dos receptores da angiotensina, e mais recentemente aí, o antagonista de renina, né, que é o alisquireno, é um medicamento muito utilizado. Então, vou trazer agora para vocês alguns dados de estudos que, olha só, Souza e colaboradores aí, em 2018, ele considera, né, a pessoa hipertensa aí, com valores pressóricos aí, a sistólica em torno de 140 e a pressão diastólica em torno de 90, verificadas em 2 momentos diferentes e apresentando-se de forma sustentada. Então, se você tem esta pressão de 140 milímetros de mercúrio sistólica e 90 milímetros de mercúrio diastólica aí, conhecida como 14/9 aí, em 2 momentos, e ela se apresenta sustentadamente aí, você já pode se considerar hipertenso, né? E essa hipertensão aí, ela apresenta um alto custo social, econômico, né? Ela pode ser responsável, segundo Souza, por 40% dos casos de aposentadoria precoce, porque a hipertensão, ela também pode ser responsável por falência renal, né? Essa alteração vascular que pode se trazer aí, ela pode trazer aí a insuficiência renal do paciente, né? Sem falar do potencial de morte e incapacidade, porque a pessoa estando com um valor elevado, ela fica incapacitada para as suas atividades, trazendo também um problema sério de saúde pública, né? Outra coisa também aí é que Magnus, só para te lembrar, nós temos ainda 5 minutos, tá bem? Ok. Ela responde por 70% das causas de morte no Brasil, certo? E nós temos aqui que este tratamento aqui envolve uma questão de saúde e educação, né? Alguns estudos mostram que uma das principais causas de abandono ou da não utilização correta está exatamente em pessoas que não sabem ler, que têm o primeiro grau incompleto, né? Então, são situações de que eles não conseguem compreender a gravidade da doença, nem a necessidade da utilização do tratamento. Então, essa adesão, ela é uma medida que tem que ser muito bem trabalhada para esse paciente aí. Ela pode ser definida como uma medida em que o indivíduo toma um medicamento, como eu já falei antes, prescrito, né, de acordo com a dosagem e no intervalo recomendado pelo seu prescritor, né? Então, essa hipertensão arterial sistêmica aí, ela é um problema sério, né? É um problema que nós temos que enfrentar, porque é um dos fatores que pode trazer aí o risco estabelecido de complicações cardiovasculares, né, por apresentar alto índice de morbidade, né, e o elevado índice de abandono desse tratamento. Então, a gente tem que pensar com muito cuidado nesses pacientes, e principalmente os pacientes usuários do SUS, que muitas vezes não conseguem voltar. Eles aparecem mais predominantemente, né, na população idosa, mas não obrigatoriamente, a gente pode ter criança
hipertensa, até porque um dos fatores principais aí, né? Mas na população idosa, aí existe uma prevalência aí de mais de 60% desses pacientes, segundo Ferreira aí, né? E esses fatores aí que podem dificultar a adesão ao tratamento aí, ó, falta de poder aquisitivo, o custo do medicamento, né? Ou seja, a pessoa ganha salário mínimo e às vezes o medicamento custa 100, cento e poucos reais, ele tem que usar mais de um medicamento, principalmente é idoso, né? Então, o fator econômico é um fator que pesa muito para o paciente. Às vezes ele tem condição de comprar um medicamento, mas foi prescrito para ele 2 ou 3 medicamentos. Será que isso é uso racional do medicamento? Será que ele está controlando essa pressão? Será que você está verificando a sua pressão, né? O tabagismo, o etilismo, né? Reações adversas que podem acontecer aí, né, nesse uso desse medicamento. Já recebi uma informação de um atleta que ele dizia assim, olha, eu deixei de tomar aqui o antipertensivo aqui, porque eu fui dar uma olhadazinha aqui, o efeito androgênico dele, e ele era atleta da musculação e viu que diminuía a testosterona, porque estava utilizando a espironolactona, foi ver também a clorotiazida, que podia trazer a diminuição também da testosterona por uma eliminação de zinco, que é importante para a formação dessa testosterona, né? Então, esses fatores, de maneira geral, né, alimentares, uso do sal, às vezes a pessoa não quer se livrar disso daí, né, acaba fazendo com que as pessoas abandonem ou utilizem o medicamento, como, por exemplo, bebida alcoólica. Eu uso meu medicamento segunda, sexta, mas no final de semana eu paro porque eu vou beber, né? Então, isso não é uso racional. Então, aí nós temos algumas causas específicas aí, como algumas constricções de artéria renal, aórtica, feocromocitoma, uma tumoração da suprarrenal, né? E há uma alteração também aí primária da aldosterona, a maior produção por essa suprarrenal dessa aldosterona. Sem falar, ó, fatores como a raça, né? O indivíduo da raça negra, ele tem uma maior prevalência para ter essa hipertensão, alterações do SMA, dieta, né? Dieta rica em carboidratos, excesso de peso, herança genética, estresse, né? A vascularização periférica, são fatores que podem trazer essas causas inespecíficas. Fatores de risco aqui, ó, tabagismo, né? Diabetes mellitus, sedentarismo. Então, eu sou de uma época que eu jogava bola, eu corria na rua, eu andava de bicicleta, eu andava de skate. As crianças hoje em dia, os jovens, eles fazem tudo isso, só que no videogame, né? Então, a gente tem um sedentarismo grande, a gente tem controle remoto para tudo hoje, né? O aumento da insulina, né, que pode trazer uma resistência, o diabetes, alteração vascular e, consequentemente, essa hipertensão. Esse estudo bem interessante aqui de Fraga, com as interações medicamentosas, aí os colegas farmacêuticos têm que, para pensar no uso racional, tem que entender isso aqui bem, que no estudo dele, ele fala que essas interações medicamentosas, elas são de 13%, né, estudo feito em idosos aí, para os que usam 2 medicamentos diariamente. Ela sobe para 58% para aqueles que recebem 5 medicamentos, e ela passa para 82% para aqueles pacientes que usam 7 ou mais medicamentos. Se a gente for pensar o paciente idoso, ele usa medicamento para hipertensão, ele pode usar para diabetes, ele pode utilizar para evitar um trombo, um coágulo, ele pode utilizar para um problema gástrico, ele pode utilizar para o reumatismo, ele pode utilizar para enxaqueca, ele pode utilizar para tireoide, né? Ele pode utilizar para uma distensão muscular. Então, facilmente assim, a gente consegue, só relacionando fatores que podem fazer utilizar, ou seja, patologias, trazer aí 10, tranquilamente, 10 situações que ele pode fazer uso. Ou seja, dessas 10 aí, será que ele vai utilizar somente um medicamento para cada? Né? E a gente sabe que o medicamento, ele pode, interagir com alimento, com bebida, com agente químico, e a administração desse medicamento, concomitantemente ou não, pode interferir nessa ação do medicamento. Então, essa associação medicamentosa que pode diminuir
esta ação do medicamento, como, por exemplo, captopril com alimento. Eu posso ter uma perda até de 40%, né? Então, olha só o medicamento aqui, como ele pode ter uma alteração. Imagine se eu utilizar, não, eu vou utilizar aqui o meu captopril aqui com o Buscopan, né, que ele vai diminuir a motilidade intestinal e, consequentemente, trazer uma diminuição desta absorção, interferindo diretamente no efeito final do medicamento. Isto é uso racional de medicamento, assim como também, sendo um efeito curto, por exemplo, trazendo o captopril, que é um medicamento muito utilizado pela população e que eu consigo pegar no sistema público de saúde, né, trazendo que o seu efeito é curto, e às vezes o paciente não tem condição financeira, mesmo comprando lá, ele diz, não, mas eu vou utilizar, é para eu utilizar aqui 2 comprimidos, 2 tomadas por dia, mas eu vou fazer só uma, né? Às vezes a pessoa chega assim e é costume nas unidades de saúde fazer o uso sublingual. Estudos já mostram que não tem diferença significativa de você ter uma absorção intestinal desse medicamento. Como eu já falei, uma das causas de abandono, né, 30% a tosse seca. Outros dizem que não gostam de utilizar o antihipertensivo porque traz uma tontura nele, né, hipotensão postural. E principalmente no paciente idoso. E na gravidez, não utilizar, né? Aí fica por conta dos profissionais em estarem olhando isso aqui. Aí outros pacientes chegam e fazem uso dos antihipertensivos de maneira indevida, exatamente com medicamentos que podem trazer elevação da pressão arterial, os anti-inflamatórios não hormonais ou até mesmo os anti-inflamatórios hormonais. E uso para anti-inflamatório é o dia a dia de muita gente, né? Como o pessoal aqui do Nordeste, né? Principalmente aqui no Rio Grande do Norte, gosta de utilizar a expressão que diclofenaco em posto de saúde é igual a manteiga em venta de gato, não para. O pessoal já chega assim, só vizinha, chegou diclofenaco lá no posto. Sim, mas para que isso? Vai guardar em casa, agora vai colecionar, né? Com o uso de antiácidos, antihipertensivos com energéticos. Hoje em dia é moda, academia, né? E o pessoal adora um energéticozinho, né? Utilizar junto com o alimento aí que eu já falei, o captopril, né? Uso também, olha só aqui, desse antihipertensivo aqui, com glibenclamida, por exemplo, no paciente diabético, de repente ele está começando a ficar um pouco tonto, sem energia, por quê? Porque potencializa a ação desses antidiabéticos aqui. E nós temos aqui outra coisa aqui que também, ó, propranolol, atenolol, carvedilol, né? Eles diminuem aqui, lá no hipotálamo, a área responsável pelo libido aqui diminui este libido. Furosemida, hidroclorotiazida, como eu já falei, espironolactona, né? Eles diminuem o fluxo sanguíneo e tem também a ação androgênica aqui em diminuir testosterona. E aí muitos deles abandonam. E olha só o porquê aqui da espironolactona. Olha só, o ciclopentano peridofenantreno aqui, a sua estrutura básica aqui, né, hormonal aqui, ela é bem parecida, está presente aqui na espironolactona, né, trazendo essa ação androgênica. E no estudo aqui de Ferreira, ele me traz aqui, olha, esse grupo controle aqui, desses pacientes aqui, eles relatam os principais motivos assim. Esquecimento. Ele não usa o antihipertensivo porque esquece. Aí a gente tem que pensar também naquele paciente idoso que já está aparecendo um quadro de demência e também pode ser já um início de um Alzheimer, né? Efeitos colaterais, como está no estudo, as reações adversas. Ah, o estômago está doendo, né? É um paciente que chega e reclama que a partir do momento que passou a tomar esse medicamento, ele já não está mais conseguindo ter relação com a mulher. E outros grupos, olha só que interessante aqui, o relato deles aqui, né? Porque eu me acho bom, ou seja, eu não tenho sintoma nenhum, né? Não vou mentir, né? É porque a verdade a gente fala. Então, isso são colocações desses pacientes aqui. E o custo do medicamento. Então, com tudo isso, a gente vê que esses pacientes, eles podem facilmente abandonar o uso do medicamento ou fazer o uso de maneira
indevida do medicamento, como ele disse. Hoje eu não estou utilizando, mas amanhã, se minha pressão estiver alta, aí eu volto a utilizar, né? Então, eu espero ter trazido para vocês aqui uma ideia dessa utilização e como nós, profissionais farmacêuticos, podemos fazer com que o paciente tenha uma maior adesão ao tratamento, né? Orientando, porque um dos fatores que trazem aqui, que esses pacientes abandonam, são aqueles que têm um grau de escolaridade baixa e uma renda baixa. Então, a gente tem que trazer essa orientação bem clara para esse paciente, dar importância, e nas unidades de saúde, tá indo atrás desses pacientes, fazer a busca ativa desses pacientes. Está usando medicamento, verificando a pressão dele, para que o medicamento seja utilizado de maneira correta, né? E o nosso grande Monteiro Lobato, né? Não foi só o sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Mas o país se faz com homens e livros, ou seja, com educação, né? Então, aqui eu deixo o meu contato para vocês aqui, né? Muito obrigado pela atenção de vocês, né? Espero ter trazido de maneira clara, objetiva, né? Um pouco da minha vivência, do meu conhecimento, para que vocês consigam ter uma visão um pouco melhor desse uso racional do medicamento, para que a população tenha um aproveitamento maior do nosso arsenal terapêutico, e não só isso, promover a atividade física, a alimentação adequada, né, e os alimentos que podem ser utilizados ou não com esses pacientes. Então, pela atenção de vocês, muito obrigado, agradeço mais uma vez ao convite e estou à disposição de vocês. Retorno a palavra para a Raquel. Muito bom, Magnus, muito bom te ouvir. Com certeza trouxeste informações preciosas aqui para os nossos colegas. E agora, dando sequência, né, nós vamos ouvir a nossa colega Agnes Gossenheimer. Eu espero, Agnes, que dessa vez eu tenha falado certo. Toda vez que eu falo com a Agnes, eu pergunto se eu falo certo ou não sobre o nome dela. A Agnes, para quem não conhece, né, os gaúchos, em sua maioria, já conhecem. A Agnes é farmacêutica, que tem experiência na área clínica. Ela é doutora em ciências farmacêuticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E, atualmente, ela é pós-doutoranda no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde ela é membro da LIDIA. A LIDIA é a Liga Interdisciplinar de Diabetes. Agnes, eu vou deixar contigo, mas antes eu gostaria de informar aos colegas que no final da fala da Agnes, nós vamos fazer um compilado das perguntas, dos questionamentos e das falas dos colegas, tanto para o Dr. Magnus quanto para a doutora Agnes. Tá bom, colegas? Agnes, é contigo. Obrigada, Raquel. Uma boa noite a todos e todas. Obrigada, Magnus, pela palestra, muito boa, parabéns. E, pessoal, então, com grande prazer, né, eu agradeço muito o convite. Para mim, sempre tem um valor muito especial a Semana pelo Uso Racional de Medicamentos, né? Desde quando eu era estudante de farmácia, que participava e organizava várias campanhas, e depois com o Conselho Regional também, diversas edições, né, que a gente realizou muitas campanhas na rua sobre o uso racional de medicamentos. Então, é um prazer para mim estar hoje aqui, né, de forma virtual, mas muito presente, e nessa organização que eu achei ótima entre os Rio-Grandes, né. E, então, vamos começar. Eu vou compartilhar uma apresentação com vocês. Só deixa eu... Eu só peço que vocês me confirmem se está tudo ok. Tá tudo bem, Raquel? Está aparecendo certinho? Está aparecendo sim, Agnes. Então, vamos lá. Do charque à carne de sol, né? Passando pelo controle da hipertensão hoje.
Bom, a minha trajetória, então, né, como a Raquel já falou, eu sou farmacêutica, né, pude, durante o meu mestrado e doutorado, ter uma parte bastante assistencial ali no ambulatório de cardiologia do Hospital de Clínicas, qual eu trabalhei de 2009 até 2019, e o meu pós-doutorado acabou sendo na área de ciências médicas, da endocrinologia, né. Atualmente eu sou professora universitária na área de farmácia clínica, sou presidente da Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica do Rio Grande do Sul e estou como consultora no Ministério da Saúde sobre farmácia clínica. Bom, aqui, durante esse período, né, que a gente atuou no ambulatório de adesão ao tratamento ali do serviço de cardiologia do Hospital de Clínicas, foi onde Só um minutinho, eu vou ter que chamar o Orlan para nos dar um help aqui, porque tem alguns colegas que não estão vendo a tua apresentação, eu enxergo. Boa noite, pessoal. Eu estou vendo a tua apresentação normalmente, tá, Agnes? Será que não é algum delay aí, pessoal? Pode ser alguma coisa na internet, né? Tá, quem puder responder no chat que se estiver vendo corretamente. Tem várias pessoas respondendo que estão vendo, então eu acredito que seja um problema de conexão. Quem tiver com problema, quiser sair da sala e retomar, a gente aprova aqui novamente a entrada, tá bom? Mas vocês estão me ouvindo bem? Perfeito, Agnes. Tá. Eu até coloquei aqui em PDF já para não sobrecarregar muito, né? Não utilizar muito a internet, mas vamos ver se o pessoal consegue recuperar. Às vezes sair e entrar novamente. Uma coisa que pode ser, tá? Quem estiver vendo o Magnus, passe o mouse em cima da foto dele e veja se não tem um pinzinho marcado, tá? De repente, sem querer, você fixou a imagem dele. Então, é só clicar nesse botão que vai sumir. Agnes, puder retomar teu raciocínio? Sim, então eu estava contando, né, dessa trajetória da atuação ali dentro do ambulatório de adesão ao tratamento, no serviço de cardiologia do Hospital de Clínicas, né, então a gente atendia basicamente, né, pessoas com hipertensão, então foi onde eu iniciei minha trajetória clínica, né, atendendo e aplicando o método de acompanhamento farmacoterapêutico para esses pacientes. E é essa, digamos assim, essa bagagem que eu venho compartilhar com vocês hoje, né, na forma de fazer com que a gente nessa noite possa ver alguns aspectos como compreender essa prevalência, essa importância da hipertensão e alguns fatores de risco, né, para as doenças cardiovasculares. Conhecer também algumas estratégias terapêuticas, então vou mostrar para vocês algumas intervenções que a gente realizava, né, no ambulatório de cardiologia e que é importante de ser realizada com a pessoa que tem hipertensão e compreender, pessoal, a necessidade dessa pessoa que tem hipertensão, porque a gente às vezes coloca muito, né, na questão do paciente, mas a gente não compreende que essa pessoa ela é repleta de necessidades, né? E essas necessidades são bem pontuais e eu vou tentar trazer para vocês algo que foi coletado nesse período, né, de percepções em relação aos principais problemas que a pessoa que tem hipertensão vive e convive, né, na sua rotina. Então, primeiro vamos nos perguntar por que falar dessa doença, né? Por que foi escolhido esse tema de hipertensão arterial sistêmica? É uma doença muito importante. Por quê? Porque é uma doença bastante prevalente, é caracterizada como uma doença crônica não transmissível, então ela fica no rol daquelas doenças, né, que nós temos alguns desafios, digamos assim, né, uns objetivos de controlar essas doenças que são tão prevalentes como a hipertensão. E tem uma questão muito importante aqui, porque esses níveis pressóricos que poderiam ser controlados com um tratamento medicamentoso e não medicamentoso, muitas vezes eles não acontecem da forma como a gente imagina, como a gente gostaria, né?
e isso faz com que a pessoa tenha desenvolva no decorrer de sua trajetória dentro da doença diversos riscos associados à sua saúde, que normalmente influenciam muito no sistema cardiovascular como um todo. Então, aqui, pessoal, é muito importante a gente salientar que ela é uma condição multifatorial. Então, nós temos condições que... Nós temos fatores que influenciam esse desenvolvimento da hipertensão, que são determinantes sociais, relacionados à renda da família, ao grau de letramento em saúde, de educação, à ocupação e o emprego daquela pessoa, né? Há toda uma questão relacionada com determinantes sociais da saúde que influenciam no desenvolvimento da hipertensão. Inclusive o acesso ao sistema de saúde e a todo o seu cuidado preventivo, né, de prevenção primária a essa doença, de cuidados relacionados também após o diagnóstico ou para conseguir o diagnóstico, que são importantes. Outra questão que a gente tem que salientar por ser multifatorial, questões genéticas e epigenéticas que envolvem a doença, o indivíduo, que também influenciam. Então, quando a pessoa traz o seu histórico familiar, como é importante a gente saber, né, de casos de morte prematura, relacionados a eventos cardiovasculares, né, o quanto que é importante a gente ter esse conhecimento e também a gente compreender que hoje já é bastante descrito, né, essa carga genética relacionada à hipertensão, inclusive, né, o quanto a gente tem mecanismos também para identificar isso, né, e cada vez mais de forma precoce. Outra questão que é muito importante são as questões ambientais. Então, foi falado pelo Magnus ali, né, os fatores de riscos ambientais, como o excesso de consumo de sódio, né, as pessoas acham que o sódio é só consumir um alimento salgado, e a gente tem que, durante a consulta com o paciente com hipertensão, desmistificar isso a todo instante, né, falando daqueles alimentos industrializados, ultraprocessados, do quanto que eles contêm sódio. A questão da baixo consumo de potássio, né, a questão do sedentarismo, nossa sociedade sedentária, o comportamento sedentário influencia a hipertensão, inclusive das nossas crianças, né, a questão do quanto que esse comportamento sedentário desde criança vai influenciar lá na frente o desenvolvimento de uma doença cardiovascular. E o sobrepeso e a obesidade que está relacionada, né, a todas essas questões. Então, nós temos também um dado que é bastante importante da gente se alertar, que é o número de hipertensos que tem aumentado nos últimos anos no Brasil. Então, aumentou cerca de 3,7% no Brasil, segundo os dados do Vigitel, né, esse índice de hipertensão. Então, a gente teve de 22,6% de prevalência em 2006 para 26,3% em 2022. E a tendência dos gráficos e dos estudos é que este valor ele aumente por conta justamente desse comportamento, né, dessas questões ambientais relacionadas ao também o indivíduo. Outra questão que eu saliento, né, são os dados também da Pesquisa Nacional de Saúde, que traz que o Rio Grande do Sul, então, é o terceiro maior estado, terceiro estado em prevalência, né, em termos de prevalência, chegando a 26,6%, então, da população sofrendo de hipertensão. Vejam que entre as doenças crônicas, né, é uma das mais prevalentes e das que impactam bastante, né, em relação a impacto financeiro para o indivíduo que sofre da doença, que sofre da complicação, que sofre dos eventos e também do sistema de saúde que tem que dar conta, né, de garantir a prevenção, de garantir o acesso, de garantir o acompanhamento e monitoramento desses pacientes e garantir também o acesso ao medicamento, né, seguro e de forma efetiva. Então, os dados de sistema de mortalidade nos mostram também um número bastante expressivo, né? Que de 2010 até 2020, a gente teve registrada 551.262 mortes no Brasil por causa da hipertensão. E aí eu pergunto para vocês, a pessoa, ela acaba vindo à morte por conta da hipertensão, né? E a resposta,
né, é que não, a gente tem que a hipertensão causa uma sobrecarga no sistema cardiovascular e no sistema renal do indivíduo, que acaba tendo complicações por conta disso, e acaba tendo AVC, acaba tendo morte, né, por falência renal. Então, a gente acaba verificando que essa mortalidade, ela está associada, sim, à hipertensão, mas vejam que é das complicações por conta de um não controle dessa condição clínica. O mais também, né, que nos deixa bastante, digamos assim, inquietados em relação à hipertensão, é porque muitos desses fatores de riscos, com exceção do genético, né, eles podem ser evitáveis. Então, a gente sabe que, por exemplo, o consumo elevado de álcool, né, tão presente nos nossos pacientes, o tabaco, a alimentação que não é saudável, né, e o sedentarismo, isso está presente na população como um todo e é muito recorrente nas pessoas que a gente atende com hipertensão. E esse não controle da doença e essas condições, esses fatores associados, levam a complicações, como eu disse, que podem ter um evento danoso e irreversível, né? AVC, alterações da visão, o infarto do miocárdio, a doença renal crônica e impotência sexual. Alguns desses fatores aqui estão muito ligados à adesão ao tratamento. Eu sempre digo que as pessoas, às vezes, se dão conta de que elas estão com hipertensão quando algum dessas complicações acabam ocorrendo e ela começa a se sentir adoentada, né? Então, quando ela tem um AVC, que ela começa a se cuidar. Quando ela tem um problema de infarto ou ela tem impotência sexual, que ela começa a perceber, né, que existe essas complicações, que a doença está realmente atuando nela. Isso é diferente de outras doenças crônicas, não é mesmo? Como, por exemplo, o asma, que a pessoa tem uma crise sempre, que ela acaba tendo o efeito da doença, o adoentamento ali presente. Como, por exemplo, o diabetes, né, que ela vê a hiperglicemia ali. Ela verifica aquilo no corpo dela. E a hipertensão, isso não acontece, né? A gente vê que existe esse silêncio, essa doença silenciosa que acaba agravando por conta disso também. Aqui nesse estudo que a Sociedade Brasileira de Cardiologia nos traz, mostra o quanto que as intervenções, né, é um compilado de vários outros estudos que mostram quanto que as intervenções, como as terapias não medicamentosas, podem controlar a pressão arterial. Então, vejam aqui o controle do peso, quanto impacta, né, na pressão arterial do indivíduo, quando a pessoa consegue ter essa redução. A adoção de dietas saudáveis, como a dieta DASH, que são dietas ricas em frutas, em vegetais, né, baixa em gordura, baixa em carboidrato. Então, vejam quanto impacta, né, na pressão arterial do indivíduo. A questão da redução do sódio, que também impacta. O aumento da ingestão de potássio, quando a gente tem uma dieta rica em potássio, né? A atividade física impacta tanto quanto, né, utilizar um medicamento antihipertensivo, a ingestão do álcool, né? O quanto que parar de consumir álcool ou reduzir esse consumo também impacta. Vejam que se o indivíduo fizer tudo, então todas as medidas não farmacológicas, a pressão dele fica normalizada, né? Que bom se fosse assim tão simples, né? E tão direto, digamos assim, uma intervenção dentro desse universo que é a hipertensão arterial. Mas isso é importante para que a gente saiba, como profissional de saúde, né, onde que a gente pode orientar essa pessoa que está iniciando, por exemplo, um tratamento para hipertensão, que está ali ainda sem utilizar o medicamento, mas tentando, por medidas não farmacológicas, tentar, né, ter o controle da pressão arterial. Vejam aqui, então, que a gente também tem, né, o quanto que como que esse diagnóstico ele é realizado, então, como que a gente verifica isso, né, e como o paciente passa por toda essa evolução, digamos assim, para chegar no diagnóstico de hipertensão. Então, a gente verifica no ambulatório, né, se essa verificação se confirma. Normalmente, o médico solicita o mapa, que é
é o monitoramento ambulatorial da pressão arterial. Então, esse mapa, ele me diz quanto, né, durante todo o dia ele passa com a medida, ele me diz quais são os picos de hipertensão que ele tem, né, como que como é que é ele dormindo, né, como é que é ele nas atividades de vida normal, e isso faz com que eu perceba se ele tem aquela hipertensão do jaleco branco, que a gente chama, né, que só aumenta durante a consulta, que muitos dizem que tem, né, e na verdade, quando tu coloca o mapa, tu consegue tirar essa dúvida ou não, para saber se ela é uma hipertensão do avental branco ou não, né, e aí a gente consegue ter também um diagnóstico mais confirmado dessa hipertensão. E quando a gente verifica, quando a gente se depara com pessoas que estão numa crise, né, hipertensiva, numa emergência, numa urgência hipertensiva, a gente tem que encaminhar para a emergência, porque o risco de ter um AVC, né, de desenvolver o infarto é bastante elevado. Às vezes, quando a gente está numa campanha de rastreamento, e a gente faz aquela medida da PA que nem o aparelho consegue medir de tão elevada que ela está, né, a gente tem que tomar providência em relação a isso, tem que intervir com o paciente quando ele está nesse estágio de hipertensão. Aqui, então, né, algumas questões relacionadas ao tratamento não medicamentoso que a gente pode, como farmacêutico, também estar orientando. Quando a gente fala numa dieta balanceada, a gente não vai estar prescrevendo uma dieta, mas a gente pode sim utilizar o Guia da Alimentação Saudável Brasileira, por exemplo, orientar o que é uma dieta rica, né, de uma dieta bastante equilibrada, né, a gente pode sim orientar em relação ao consumo do álcool elevado, ao sal, né, a questão de fazer uma atividade física e também a questão de parar de fumar, a cessação tabágica. Vários farmacêuticos hoje, né, podem atuar com grupos de cessação tabágica, realizam esse serviço, então é bastante importante para a hipertensão esse fator, tá? Aqui eu mostro para vocês também como é que se dá essa escolha terapêutica, né, no momento em que a gente verifica em qual estágio que a pessoa está, né, como que vai ser essa intervenção e qual é o medicamento e o tratamento que ela recebe naquele estágio. Então, as intervenções de estilo de vida, que a gente chama, né, o tratamento não medicamentoso, ela é para todos os estágios de hipertensão, né, para todas as pessoas que sofrem da doença, e acontece já no momento do primeiro diagnóstico, né, da primeira verificação dessa condição. Depois a gente tem que a pessoa começa a utilizar um antihipertensivo, né, e inicia a terapia farmacológica com um antihipertensivo, 2 conjugados, depois, a depender do quanto que, nesses 3 meses de intervenção, se ela pode mudar alguma coisa no estilo de vida ou não, ela vai ter que aumentar, digamos assim, a quantidade de antihipertensivo que ela utiliza, até ela utilizar o máximo, né, de antihipertensivos para conseguir dar conta desse controle da hipertensão dela. O que acontece? Que a gente verifica que esse estágio mais elevado de hipertensão são pessoas extremamente polimedicadas, né? E aí o uso racional, ele é muito importante, e a introdução, o nosso acompanhamento, né, desses pacientes é muito importante, porque a gente sabe que a cada medicamento que ele vai utilizando a mais, ele tem que perceber o porquê que esse medicamento é importante, o que está acontecendo no corpo dele que faz com que seja justificável ele estar adicionando medicamento, né? O que vai acontecer, por que ele tem que tomar, porque ele não sente a doença. E ele não sente também, muitas vezes, o efeito que aquele medicamento causa. Então, a gente inicia sempre, né? Vocês vão ver, vocês vão atender diversos perfis de paciente. Nós, no ambulatório, atendíamos esse perfil mais complexo, né? Que utilizava já 4 fármacos ou mais para hipertensão, mas normalmente no início, né, eles começam com uma monoterapia associada à mudança do estilo de vida, depois combinam 2 fármacos, depois 3, à medida que a meta não é atingida, né, o prescritor vai aumentando o número de fármacos para conseguir dar conta desse controle.
Então, a gente também tem aqui, né, eu trouxe para vocês a tabela dos medicamentos antihipertensivos que nós temos disponíveis no Brasil. Então, é uma doença que, pela sua importância, nós temos à disposição, né, de forma de um acesso bastante facilitado no SUS, né, de vários antihipertensivos, e que a pessoa pode, então, né, iniciar o tratamento, né, utilizando esses antihipertensivos mais simples, e depois, caso ela não tenha um retorno terapêutico importante, né, ou tenha uma reação adversa, ou tenha interação medicamentosa, ela pode ir trocando esses medicamentos, né, e testando novos fármacos. Mas, a princípio, para o tratamento inicial da hipertensão, estágio 1, estágio 2, estágio 3, nós temos disponível, né, no SUS os medicamentos. E claro, alguns casos, como acho que Magnus também comentou, né, de intolerância a alguns medicamentos, né, de ter que utilizar outra medida farmacológica, a pessoa acaba tendo que adquirir, daí tenha um custo, né, elevado, e isso pode ser também um motivo de não adesão. Tá? Esse estudo nos mostra quais os medicamentos que podem ser utilizados em combinação, né, de forma que eles funcionam bem, já tem uma descrição de que eles combinados, ou utilizando 3, ou 2, ou 4 deles, funciona bem e tem uma resposta terapêutica importante, né? Tem algumas recomendações algumas combinações não recomendadas, como bloqueadores dos receptores da angiotensina com inibidores da IECA, né? Que acaba tendo uma não indicação, né? E outras combinações que não tem muitos estudos sobre, que são menos testadas, né, em termos dessa revisão sistemática, mas vocês podem também observar que muitas vezes na prática clínica a gente observa que ao adicionar um medicamento, né, ela tem uma resposta até pior do que estava antes. Então, o prescritor junto com o farmacêutico, eles têm que conversar para encontrar uma alternativa, né, que seja adequada para aquele caso. E aí a gente começa, né, a já ir para a questão da pessoa que tem hipertensão, né? Essa frase, eu não sinto nada, é algo que a gente ouve muito daquele paciente que realmente não sente quando a pressão está elevada, não sente que, né, não se sente com a doença, ele não se sente adoentado. Então, vejam o quanto que ela é perigosa, porque desse estágio, ele sai para um AVC, ele sai para um infarto agudo do miocárdio, né, que acabam levando a transtornos e também limitações da vida e da qualidade de vida. Então, eu faço essa reflexão com vocês, baseada em tudo que eu já ouvi desse paciente que tem hipertensão, né? Quem é a pessoa que convive com essa doença? Bom, a gente ouve muito a questão do receio da morte, né? Meu pai já morreu cedo do coração, né? Então, esse receio por morrer a qualquer momento, por já ter sofrido isso na família, né, de uma morte repentina, isso é bastante presente. Essa pessoa também traz uma crença de eu não sinto nada, nem preciso tomar os medicamentos. E isso é algo que a gente tem também que desmitificar com ela, porque muitas vezes esse não sentir nada, não preciso tomar, faz com que a pessoa não tenha uma compreensão da doença que ela tem, de como essa doença atua dentro, né, do seu organismo. Outra questão limitante é, só fico com a pressão assim alta aqui na consulta. Muitos trazem essa questão, né? Quando a gente faz o mapa, quando a gente demonstra para ele como é que é a hipertensão dele, né? Como que é a elevação da pressão arterial na vida diária, isso faz com que ele mude essa ideia e essa concepção e dê importância para a hipertensão. Não vou deixar de tomar minha cerveja, comer o meu churrasco, né? No caso, churrasco aqui no Rio Grande do Sul, né? E lá no Rio Grande do Norte, a comida capixaba, né? Que acaba sendo, potiguar, desculpa, que acaba sendo também cheia, né? De sal, muitas vezes, que acaba sendo repleta, né? De gordura, que é aquele alimento que as pessoas gostam de consumir, né? Então, é um fruto do mar frito, é uma cerveja, né? É um alimento que acaba vindo rico de gordura, rico de carboidrato,
né, rico de sal e que acaba prejudicando daí o indivíduo como um todo na sua rotina. Então, as pessoas têm essa questão também, né, de saber que não vão conseguir controlar, que não vão conseguir ter uma vida, uma rotina do dia a dia, né, com seus amigos, com seus parentes, porque tem que controlar muito a sua rotina, né? E é importante que a gente faça dê essas alternativas para a pessoa, para que ela possa conviver com a doença, né, e não se limitar à doença. A questão de tomar medicamentos demais deixa a pessoa broxa. Isso é outra questão que aparece muito com os nossos pacientes, né? A questão da sexualidade, do quanto que muitas vezes isso não é dito, não é conversado em consulta alguma, mas que ali numa consulta, quando a gente faz a revisão da farmacoterapia, pergunta os motivos pelo qual ele não toma aquele medicamento, a gente acaba compreendendo melhor essas questões, que muitas vezes são tabus e que fazem com que a pessoa não tenha adesão ao tratamento, né? Muita química, então eu vou usar um chá, eu vou usar algo que o vizinho lá indicou, né, uma planta que o vizinho indicou que seja melhor para tratar a hipertensão, e a pessoa substitui, ela deixa de utilizar o medicamento. Então, assim, longe da gente querer, né, tirar o que é de crença dela, ou aquilo que ela realmente acredita que vai fazer melhor para a saúde dela. Mas a gente tem que também colocar aí a questão do quanto que o efeito do medicamento é importante nesse caso. Ou eu não tenho hipertensão, só a minha pressão que aumenta às vezes. Isso é clássico também, é uma crença, né, que eles trazem, que acaba sendo muito importante também da gente trabalhar no momento da consulta. E aí, como que o farmacêutico pode atuar diante dessa questão com a pessoa que tem hipertensão? Aqui eu trago para vocês alguns dos serviços que a gente pode estar realizando junto com essa pessoa, que pode estar, então, melhorando o controle da doença e trabalhando questões sobre o uso racional do medicamento. O rastreamento em saúde é essencial, né? Havia um estudo que foi realizado aqui em Porto Alegre uns anos atrás, que mostrava, então, que realizava a medida da pressão arterial na população. Antes perguntava se a pessoa tinha ou não hipertensão, né? E verificava, então, um número elevado de pressão arterial alterada na população, né? Então, era esse subdiagnóstico da pessoa com hipertensão é bastante elevado, e algo que a gente, com uma campanha, com um serviço de rastreamento em saúde na nossa farmácia, a gente pode, por exemplo, estar melhorando, pode estar contribuindo, né, para que esses sinais de alertas, eles sejam dados, a gente possa encaminhar essa pessoa, então, para uma investigação mais criteriosa, né, da sua condição clínica. A questão da educação em saúde, né, que eu trago para vocês alguns exemplos. Esse aqui era um saquinho organizador que nós tínhamos, a gente orientava o paciente, fazia essa lista dos medicamentos que ele utilizava, junto com os adesivos coloridos, porque a pessoa tinha um grau de instrução mais baixo e não conseguia ler, né? Então, assim, ela conseguia associar, né, aquele medicamento que está ali na lista, os 2 comprimidos que ela quer tomar, que ela precisa tomar, e o saquinho com aquele adesivo, né? Questões de orientação, tanto coletiva quanto individual, é muito importante no caso da hipertensão. Eu posso depois compartilhar com vocês um vídeo que foi desenvolvido no nosso grupo de pesquisa na época, que falava justamente sobre a pessoa que tinha a hipertensão, né, e toda essa trajetória dela, desde que ela teve um AVC, teve que ser internada e descobriu a doença, né, e como é que foi esse processo. E é bem interessante, né, porque esse vídeo, na época, utilizava uma linguagem bastante popular para ensinar a pessoa realmente, né, a importância de cada medicamento que ela utilizava. Mostrava como é que era o funcionamento da doença, né, de uma linguagem bastante acessível e popular. Então, foi um trabalho bem interessante numa unidade básica de saúde que foi realizado. A questão do monitoramento, nós temos, né, a possibilidade de realizar esse serviço de medida da pressão arterial junto com o serviço de acompanhamento farmacoterapêutico, então, realizar, né, esse procedimento que é medir a pressão arterial do indivíduo, né, se ele não tem o aparelho de monitoramento residencial da pressão arterial,
que ele possa realizar no posto, na farmácia, né, de forma frequente, para ir conhecendo e reconhecendo esse comportamento da doença, né, na pessoa. A questão da dispensação, então, como é importante no momento da dispensação explicar para a pessoa o que ela está levando, como que vai atuar aquele medicamento, por que que ele é importante, né? Quanto tempo que ela vai utilizar, quem é que fala hoje sobre o que a pessoa dá essa má notícia, né? De que a pessoa vai utilizar aquele medicamento pelo resto da vida, né? Então, que ela tem uma doença crônica. O que que significa doença crônica para a pessoa? Porque será que isso tem significado para ela, né? Então, esse momento da dispensação é quando a gente dá aquelas orientações básicas e que é de direito dela reconhecer e conhecer quando ela recebe pela primeira vez aquele medicamento, quando ela adquire aquele medicamento, né? Outros serviços mais complexos também podem ser realizados, então nós realizávamos acompanhamento farmacoterapêutico, né, no hospital. Aqui é um caso de um paciente que veio com essa caixinha, então era algo que ele já tinha organizado dessa forma, mas vejam aqui que ele tirou do blister, né, que ele deixou os medicamentos soltos, que vamos supor que ele feche ali, não feche muito bem, aquilo se mistura, esse medicamento parece muito com esse e com esse, então acaba tendo, né, uma possível troca, pode ser que ele tome uma dose alterada por conta disso, né? Então, o que a gente fez? Vejam que a ideia, quando a gente realiza algum serviço de acompanhamento em conjunto com o paciente, em que a gente revisa os medicamentos da pessoa, não é a gente chegar com uma solução pronta para ela ou uma solução de cima para baixo, né? O que a gente tem que fazer é construir em conjunto com o paciente, né? Ele tem um conhecimento sobre a doença, sobre a rotina dele, que é muito importante, e aquilo que ele nos traz de solução que ele já utilizava, a gente pode sim tentar adaptar para uma solução mais segura, digamos, né? Que faça, por exemplo, que o que a gente fez foi apenas colocar escritos maiores e fazer com que ele recortasse, então, ou pegasse as embalagens de unitária dos medicamentos, né, e colocasse ali, não tirasse da embalagem original, para a gente ter uma maneira de rastrear melhor cada um desses comprimidos, né. E assim acontece com várias intervenções, né, que a gente pode construir com o paciente em conjunto, pensando que o plano de cuidado é essa construção em conjunta com a pessoa, trazendo muito a rotina dela, né, os hábitos que ela tem. Assim a gente pode trabalhar a gestão da condição clínica, assim a gente pode trabalhar a conciliação medicamentosa, que é tão importante, quando a pessoa troca de nível de atenção à saúde, né, ela esteve um tempo internada no hospital, de repente ela volta lá para a unidade e a gente verifica tantas diferenças na prescrição. Como que isso é trabalhado, né? Como que o profissional farmacêutico pode dar conta disso e revisar essa farmacoterapia, que às vezes ele tem um prescritor diferente do outro, né? E os dois prescrevem o mesmo medicamento, um nome comercial, o outro genérico. Isso já me aconteceu muitas vezes, né? Então, teve numa consulta que a gente estava, que o paciente estava tomando o olodipino genérico e o comercial, e ele não se deu conta que era o mesmo medicamento, e estava tomando, então, uma superdose, né, tendo um problema de segurança relacionado àquele medicamento. E assim a gente pode fazer a revisão da farmacoterapia também em diversos ambientes, principalmente com a pessoa idosa, com a pessoa que é polimedicada, né, com a pessoa que não tem cuidador, com a pessoa que tem necessidade de melhorar a sua autogestão. Então, vejam aqui algumas soluções simples, né, mas que podem ajudar muito o paciente. Essa paciente organizava em potinhos, né, com os escritos. Então, eu acho bem interessante valorizar essas questões orgânicas, né, de como as pessoas já se organizam, e a gente, claro, tenta aprimorar isso no consultório. Esse é um exemplo, né, dos medicamentos que um paciente trouxe para a gente começar a fazer a revisão da farmacoterapia dele. Então, vejam que é complexo, né? Muitas vezes a gente leva mais de 1 hora para fazer uma consulta como essa, em que a gente revisa cada um dos medicamentos. Essa que é outra paciente que a gente organizava, ela gostava de deixar na caixa original. Mesmo quando ela comprava outro medicamento de outra indústria, e nova caixa, ela deixava na caixinha lá que ela já conhecia, que sabia
que aquele era o captopril. Então, ela deixava, assim, para ela se associar, a gente manteve, fez figurinhas novas, né, com significado para ela. Então, aqui, o amanhecer tinha esse significado, o anoitecer tinha esse, já foi acordado com ela isso. E assim a gente pode estar auxiliando, né, esse processo de uso racional de medicamento da pessoa que tem hipertensão. Então, aqui a gente verifica num estudo, né, que traz para a gente uma revisão e meta-análise sobre a adesão das pessoas que têm hipertensão, que quanto maior a adesão ao tratamento não farmacológico, ou seja, quanto mais ela adere à alimentação saudável, a realizar uma prática de exercício físico, né, ela tem uma qualidade de vida melhor. E quanto mais também ela tem uma adesão ao tratamento farmacológico, também é demonstrado que a qualidade de vida dela aumenta. Então, é isso que, no final das contas, né, a gente deseja, que quando a gente está atendendo um paciente com hipertensão, é que ele consiga conviver com essa doença que é crônica, que vai acompanhar ele a vida inteira, mas que ele consiga conviver de uma forma saudável, né? Que ele consiga ter hábitos de vida que possa melhorar a condição e o controle da doença dele, que ele não tenha as complicações, que ele não tenha os agravos. E aí, pessoal, eu trago também uma outra revisão da literatura, uma revisão sistemática sobre a atuação do farmacêutico, né, na hipertensão arterial. Então, nesse acompanhamento da pessoa que tem a hipertensão, de quais são os principais problemas que ela enfrenta. E eu trago também o que a gente percebia dentro do ambulatório. Então, haviam muitos medicamentos duplicados, tá? Por quê? Porque a pessoa ela é atendida por diversos especialistas, né? Quem tem diabetes junto, eu sei que é atendido no ambulatório de diabetes e no de hipertensão, e também tem um geriatra fora. Então, ele acaba tendo diversos especialistas e diversas prescrições que não são unificadas ainda, né? A gente está trabalhando para que um dia esse prontuário seja unificado. A questão da poliúria, né? É algo que os pacientes comentam. Eu não vou utilizar o diurético porque eu vou sair de casa, né? Isso me causa desconforto. Então, vamos pensar em alternativas para isso, né? Vamos pensar em momentos do dia que ele pode tomar isso que seja mais confortável, tomar um medicamento que possa ser mais confortável para ele. A questão das interações medicamentosas, né, é algo que, no início, eu me lembro muito bem das primeiras vezes que eu atendi no ambulatório, que eu via interações muito graves acontecendo, que tinha impacto clínico, a pessoa caía, a pessoa tinha hipotensão, né, e eu conversava com a equipe médica e muitas vezes eles vinham e relatavam assim, qual é o nível de evidência, né, qual é a tua fonte de informação. Claro, que ali a gente trabalhava com o Fux, né, e sua equipe, ali no ambulatório de farmacologia, então a gente tinha que ter muito na ponta da língua isso quando a gente ia discutir caso, quando a gente ia falar que realmente teria que modificar algum medicamento porque estava tendo interação medicamentosa ou estava tendo reação adversa, que tinha importância clínica, porque também não adianta, né, eu pontuar várias interações medicamentosas ali no prontuário, se ela não tem realmente um impacto clínico, né? Então, a gente tem que sempre estar atento a isso, buscar informações daqueles medicamentos que a gente está trabalhando com o paciente, buscar todas as reações adversas possíveis, as interações, fazer mapas, fazer tabelas, né, que façam com que a gente cruze os medicamentos que ele utiliza, né, para saber se tem interação, se tem reação. Isso faz com que a gente tenha um olhar melhor, né, para aquela condição. A questão do armazenamento. Vocês viram ali alguns exemplos, né, que eu mostrei para vocês. Isso é o que a gente vê, imagino que a gente não vê, né, aquilo que tem na farmácia caseira, aquilo que a gente acaba não tendo acesso num ambulatório de atenção secundária como ali. Mas o que acontece? Se vocês forem ver, né, a maneira como as pessoas armazenam medicamentos, o local onde elas guardam, isso interfere, pessoal, na efetividade do tratamento. E sabe que lá no ambulatório a gente fez, e a nossa colega Juliana fez, um estudo sobre a qualidade desses medicamentos. A gente fazia um teste com a pessoa. O que a gente fazia?
A gente, numa consulta específica, solicitava que a pessoa não tomasse o medicamento, por exemplo, da tarde e da noite, né? Levasse esses medicamentos lá no ambulatório e a gente media a pressão arterial no momento que ela chegava. Estava lá 180. A gente administrava junto, né? Observava a pessoa administrando o medicamento na nossa frente, a dose referente, por exemplo, a uma dose da noite, né? Verificava e esperava 1 hora, ia lá, media novamente a pressão arterial. Ele ficava mais 1 hora no ambulatório, a gente media mais uma vez. E assim a gente media várias vezes para verificar se aquele medicamento, né, ele estava reduzindo a pressão arterial do indivíduo. O que a gente encontrava algumas vezes, que não reduzia. E se a pessoa trocava o lote ou trocava a indústria, acabava modificando e esse efeito acabava sendo reduzido ou aumentado, dependendo, né, do lote ou da indústria. E isso, por isso que é tão importante a gente anotar no momento que a gente faz a revisão da farmacoterapia, né, porque para algumas doenças específicas isso faz até mais efeito, né, de qual é o medicamento que ela está utilizando para não ser alterado. Mas vejam que ali também tinha questões de qualidade relacionada ao medicamento. Então, a nossa colega avaliou e mandou para o laboratório da universidade, né, para justamente avaliar essa questão da qualidade dos medicamentos, para ver se não interfere na efetividade. Adesão e as crenças, vocês viram ali algumas frases que eu trouxe que estão muito relacionadas a essas crenças. É química demais, né? Minha mãe tomou todos esses medicamentos e mesmo assim morreu, né? Teve uma vez de uma criança, de uma paciente, que quando a gente faz a pergunta, né? Por que você acha que você tem hipertensão? Para conhecer um pouco dessas crenças que estão por trás. Ele disse assim, é porque a minha irmã batia muito em mim quando eu era criança. Então, assim, vejam, eu posso ali fazer a demonstração mais magnífica sobre hipertensão, sobre como que os medicamentos funcionam, mas se essa limitação dele, assim, de achar que só por conta disso ele tem hipertensão, se eu não conseguir trabalhar isso, né, ele vai continuar não utilizando os medicamentos, porque não importa, para ele está fadado de que aquela hipertensão é daquele trauma, né? Isso acontece muitas vezes em vários casos por razões diferentes. A gente verifica também o esquecimento, né? Existem vários pacientes que esquecem realmente de utilizar, e aí a gente tem mecanismos, tem a telefarmácia aí para nos ajudar, né? Tem lembretes, tem apps, que tudo isso pode nos ajudar no momento de uma intervenção relacionada a essa questão. E, claro, aquilo que eu comentei lá no início da palestra hoje, né, o não adoecimento da hipertensão. Até hoje, meu pai disse que ele não tem hipertensão, né, e ele utiliza 3 antihipertensivos. Então, assim, esse não reconhecimento da doença, de que, né, tem uma doença crônica, isso é importante, é uma negação, né, e isso é importante porque afeta de forma direta a adesão ao tratamento. E vejam que são problemas que também, né, foram demonstrados nessa revisão sistemática que demonstrou um efeito positivo do farmacêutico realizando, né, o cuidado farmacêutico nesses pacientes. E aí? E a pergunta que eu gostaria que vocês saíssem, né, da noite de hoje é como que a gente oferta um cuidado com foco na pessoa que convive com hipertensão arterial sistêmica, né? Porque eu acho que esse é o caminho da gente ter um uso racional de medicamento nesse caso. Porque se a gente foca na doença, a gente vai ficar várias e várias vezes falando para a pessoa sobre a doença, ela não quer saber da doença. A gente vai ficar falando sobre esse medicamento, ela não quer saber do medicamento. E se a gente foca na pessoa, a gente compreende que ela tem situações de vida que às vezes afetam a pressão arterial dela, a gente compreende que às vezes o problema dela é financeiro, às vezes a gente compreende que a questão dela é uma questão sexual, medo, trauma. Então, assim, são tantas questões que afetam o indivíduo que fazem com que esse uso não seja racional, que, afinal, a gente tem que olhar para o uso que está sendo irracional ou a gente tem que olhar para o indivíduo que a gente está cuidando, né? Então, que vocês saiam hoje com essa mensagem de que o nosso foco como farmacêuticos
cuidando da pessoa que tem hipertensão, é olhar para essa pessoa e para essas necessidades. Tá bem? Muito obrigada. E aqui eu deixo meus contatos. Estou à disposição.